Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Prazer, sou o Ricardo Evaristo e em parceria com a Fernanda Klein e o Enya Kerlin criamos o estúdio de tatuagem da W Ink. Esse estúdio ele teve início no começo deste ano de 2023 como um projeto de identidade visual para a nossa marca, né? Utilizando um estilo cyber tattoo, que é um estilo que combina elementos futuristas, tecnológicos nas tatuagens. E para nós, fazia total sentido darmos seguimento neste projeto e assim desenvolver um website para a W Ink. Bem, o website ele tem por objetivo proporcionar ao cliente, ao usuário, uma navegação organizada, fluida e de fácil usabilidade. E para isso, utilizamos a plataforma WordPress na criação do site, além de alguns plugins. Dentre eles, utilizamos o Elementor para a construção das páginas, o Matchform para a criação do formulário e o Tidio, por exemplo, para a criação do Saibinho, que é o nosso chatbot personalizado para você, além de outros plugins facilitadores. E após muitos alinhamentos, muita pesquisa, muitas tentativas, conseguimos alcançar um excelente resultado e vamos apresentar para vocês na sequência, bom? Por isso, convidamos todos vocês para rabiscar junto com a gente nessa onda de tinta da W Ink. Vamos nessa? Bom, agora a gente vai mostrar o site da W Ink. A gente já começa aqui com o header. Ao lado esquerdo do nosso header, a gente tem a logo do estúdio da W Ink. E ao lado nós temos um menu com orçamento, portfólio, dúvidas frequentes, preços, feedback e nosso estúdio. O nosso site ele é uma one page, então cada link desse vai direcionar o usuário para uma seção do site e não para um link externo. Já está tudo ancorado, então caso o usuário ele queira já ver o orçamento de cara, ele já sabe o que ele quer, ele vai clicar no orçamento e ele vai ser direcionado para a seção de orçamento, assim com portfólio e vice-versa. O nosso header, inicialmente, ele é transparente, mas quando o usuário dá o primeiro scroll na página, ele fica com um background preto para que não comprometa a legibilidade do menu no decorrer da navegação dele no site, tá? Atrás, a gente tem o banner principal, com 3 fotos que ficam transicionando entre si após um intervalo de tempo. Aqui a gente tem uma frase, né, o rabisque com a gente, uma frase de chamada e embaixo um textinho para que instigue o usuário a querer fechar o projeto com a gente. Embaixo a gente tem um call to action, que seria agendar. Clicando nele, o usuário é direcionado para o orçamento também. Então, aqui a gente tem um faça um orçamento, e embaixo um textinho, inscreva-se no formulário e iremos entrar em contato com você pelo WhatsApp para acertar os detalhes da sessão. Então, fazer uma tatuagem pode ter algumas particularidades, coisa que um formulário talvez não consiga captar. Então, o primeiro contato que o usuário vai ter com a W Ink vai ser através do formulário. Após ele preencher o formulário, a gente vai chamar ele no WhatsApp para que a gente possa ter mais detalhe e fechar um projeto mais assertivo. Então, aqui é o nosso formulário. A gente tem alguns campos que são obrigatórios, como nome, data, celular e e-mail. Observação e referência a gente optou por deixar opcional, porque às vezes o usuário ele já não quer entregar o que ele quer aqui, ele vai esperar o nosso contato no WhatsApp, para que ele consiga expressar exatamente o que ele quer passar com o desenho dele. Então aqui eu vou preencher o nosso formulário. Opa! Então, nome, Fernanda Klein. Vou preencher aqui com o meu celular. Vou preencher a data que eu quero realizar a tatuagem, vou querer fazer no dia 22 de dezembro. O e-mail, vou preencher aqui com o meu e-mail. Observação, eu quero uma tatuagem de aranha, no estilo Cyber Tattoo. Eu posso adicionar uma referência que vai subir do meu computador. Eu vou enviar esse formulário.
Apareceu aqui, mensagem recebida, aguarde pelo nosso contato. No final da apresentação do site, eu vou mostrar para vocês como vai aparecer no formulário, no e-mail da WINC, porque nós da WINC vamos receber a confirmação das respostas para que a gente entenda quem é, né, que está querendo fechar um projeto com a gente e possa ter esse segundo contato no WhatsApp. E o e-mail que eu cadastrei, eu vou mostrar também, porque a gente recebe uma confirmação do que nós mesmos respondemos ali no e-mail, para que, né, não haja dúvidas, eu saiba exatamente o que eu preenchi, tá? Então, no final da apresentação, eu vou mostrar esses 2 e-mails que nós recebemos desse formulário aqui, que eu acabei de preencher. Embaixo da seção de formulário, a gente tem o portfólio dos tatuadores. A gente fez uma seção com algumas tabs com o nome de cada tatuador. Então, da Wênia, do Ricardo e da Fernanda. A gente tem aqui um slider, ele passa automático as fotos, mas caso o usuário queira ter um controle, ele pode passar pelas flechinhas aqui na lateral ou passar pelas bullets aqui embaixo, tá? E aí ele consegue ter um controle das fotos que ele quer visualizar. Beleza, ele viu as fotos do portfólio da Wênia, dos trabalhos que a Wênia fez, ele pode clicar aqui na tab do Ricardo e visualizar os trabalhos que o Ricardo fez, tá? Mesma coisa, passa automático. Caso ele não queira passar automático, queira ter o controle, ele pode passar pelas flechas laterais ou pelas bullets. E aí, depois de ver o do Ricardo, ele clica no da Fernanda e faz a visualização exatamente como nas outras tabs, tá? Através das flechas, das bullets ou da reprodução automática. Após a sessão de portfólio, a gente tem a seção de dúvidas frequentes. Então tá aqui, dúvidas frequentes e dicas para o cuidado da sua tatuagem. É muito importante que a gente tenha essa seção de dúvidas frequentes no nosso site para poder entrar com o texto SEO e melhorar o ranqueamento da nossa página. Então aqui a gente tem algumas dúvidas, as principais dúvidas, né, dos usuários em relação à tatuagem. A gente tem aqui, fazer uma tatuagem dói? E a resposta da pergunta. A gente fez um menu de sanfona, então quando eu abro alguma pergunta, a outra fecha. Então, clicando aqui, aquela fecha, clicando aqui, a outra fecha, para que tenha somente uma pergunta aberta. Então, quanto tempo leva para uma tatuagem cicatrizar completamente? Ou quais são os riscos envolvidos em fazer uma tatuagem? Então, a gente tem aqui as 3 principais perguntas para ajudar no ranqueamento da página. Embaixo, a gente também tem algumas bullets com cuidados que o usuário pode ter após realizar a tatuagem. Então, a gente quis passar aqui no site um informativo, né, para que o usuário, além de conseguir marcar a tatuagem dele, ele tenha noção dos cuidados que ele vai precisar ter após realizar a tatuagem. Então, a gente tem aqui o primeiro, que é utilize plástico filme, 2, limpe a tatuagem com sabonete neutro e antisséptico, o 3, que é utilize pomada cicatrizante nos primeiros dias, e o 4, para não arrancar as casquinhas. Então, a gente está informando o nosso usuário e melhorando, consequentemente, o ranqueamento da nossa página. Aqui abaixo, a gente tem a tabela média de precificação. Então, aqui a gente tem uma mensagem. Os preços variam de acordo com o tamanho e a complexidade do design. Entre em contato para obter mais informações sobre preços e orçamentos. Como eu disse lá na parte do formulário, cada tatuagem tem uma particularidade. Porém, a gente tem uma tabela média com alguns preços que podem variar dependendo dessas particularidades de cada usuário, né, de cada cliente. Então, a simples de até 10 centímetros, perdão, R$ 100, colorida de até 20 centímetros, 400, com sombreado até 25 centímetros, R$ 500 e personalizado até 50 centímetros, R$ 800. Aqui embaixo a gente tem a seção de feedback dos nossos clientes, então aqui está o título. Embaixo vejo que nossos clientes estão falando do nosso estúdio por aí. A gente quer manter essa ligação com o nosso cliente e até é importante para um cliente que entra no nosso site a primeira vez estabelecer uma relação em base na confiança, né? Então ele vai ver que outras pessoas também passaram pelo que ele vai passar e gostaram do projeto, né, que elas fizeram. E aí ele vai se sentir mais confiante em trabalhar com a gente. Então a gente colocou aqui 2 comentários, a gente tem o texto que eles colocaram, a foto de cada um, nome e a data em que foi colocado esse comentário. Então a gente consegue estabelecer essa relação com o nosso cliente de confiança, né? Aqui embaixo a gente tem a seção de conheça nosso estúdio, saiba como e onde nos encontrar.
Na esquerda, a gente tem algumas informações de contato, como o celular do estúdio, o e-mail da WINC, endereço, né, escrito, e um botão, um call to action de novo para agendar, que está linkado lá com o formulário. Então, caso o usuário tenha passado toda a página e é assim, ele já decidiu o que ele quer fazer, ele quer agendar, ele clica aqui e ele vai ser direcionado para a parte do orçamento. Voltando aqui para o nosso estúdio, a gente tem o Maps aqui do lado com o endereço, né? Seria aqui na Avenida Paulista, na Consolação. Caso ele queira ver um mapa maior, ele pode clicar aqui que ele vai ser direcionado para o Maps num link externo, tá? Vai abrir um link externo, não vai ser na mesma página. Mas ele pode mexer por aqui também, sem problema. Embaixo, a gente tem o footer, então se repete o mesmo comportamento do header, basicamente. A gente tem a logo aqui em cima. Embaixo, nós temos os links, que também direcionam, né, o menuzinho que vai direcionar para cada seção. Então, caso o usuário chegou aqui no footer, ele quer voltar lá para o portfólio, ele não precisa subir tudo, é só ele clicar que ele vai ser direcionado. E embaixo, a gente tem o Instagram, o ícone para linkar o Instagram da WINC, que vai ser mostrado posteriormente, o WhatsApp e o Dribbble como plataforma de portfólio estendido, né, além do portfólio que a gente tem aqui no site. Na nossa página, aqui na direita, a gente também tem alguns botões. O primeiro é esse botão de flechinha, que seria o voltar ao topo. Caso o usuário tenha chegado até aqui, ele queira voltar lá para cima para poder visualizar o site de novo, ele não precisa scrollar tudo manualmente, ele pode só clicar aqui no ícone e ele vai ser direcionado lá para cima. Esse botão, ele aparece depois de alguns scrolls do usuário. No início ele não aparece, o usuário deu algum scroll, ele aparece aqui para ser direcionado para cima novamente. A gente também tem um botão aqui de WhatsApp. Já com o hover, ele aparece uma mensagem: olá, podemos ajudá-lo. Clicando aqui, ele vai abrir o WhatsApp externo. Eu já mostro aqui para vocês, tá? E a gente também tem o nosso chatbot, que ele aparece aqui na direita como uma espécie de etiqueta. Clicando aqui no nosso chatbot, ele já abre a primeira mensagem. A gente tem o nosso assistente virtual, o Saibinho, tá online para mostrar, é importante, né, que o usuário saiba que vai ter alguém ali disponível para atender ele. Então a gente tem a primeira mensagem: olá, eu sou o Saibinho, se precisar de alguma ajuda é só me chamar. O que você deseja? E aqui a gente tem alguns caminhos que o usuário pode percorrer com o nosso chatbot, tá? O primeiro é: quero fazer uma tatuagem. Ele vai clicar aqui. Você já sabe o que deseja fazer? Se sim, ele já tem o lugar do desenho, ele clica aqui. Ele vai ter outra resposta e vai avisar assim: responda nosso formulário de orçamento e entraremos em contato. Então, aqui, perfeito, irei responder, ou talvez em outro momento. Perfeito, irei responder, ele vai direcionar o usuário para a seção de orçamento aqui na página. Talvez em outro momento ele encerra essa conversa, né? Tem outros caminhos, como quero ver o portfólio. E aí ele pergunta se você deseja visualizar pelo site ou pelo Instagram. Clicando no Instagram, ele vai abrir uma aba externa do nosso Instagram, que vai ser mostrado posteriormente, como eu disse. Ou se eu clicar aqui no site, ele vai direcionar o usuário para a seção de portfólio dentro do site. Outro caminho também é saber sobre os cuidados da minha tatu, que aí ele direciona para as dúvidas frequentes e para as bullets de cuidado. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os links aqui, como eu tinha falado. Caso o usuário ele queira abrir o WhatsApp, ele vai clicar aqui, abrir bate-papo. No caso, eu não estou logada no WhatsApp, mas caso ele esteja logado, ele vai abrir o contato da Wênia, que foi o que a gente selecionou, e lá ele vai ter uma mensagem pronta, tá? Eu vou colocar aqui na tela, nesse momento, que vai estar escrito assim: olá, preciso de mais informações sobre o orçamento da minha tatu. Então, clicando, ele automaticamente é direcionado para o chat da Wênia e essa mensagem pronta vai aparecer. Outra opção de redirecionamento acontece aqui com o nosso chatbot, que é caso eu queira, o usuário, né, queira visualizar o portfólio pelo site ou pelo Instagram, em uma aqui das opções. Caso ele clique no Instagram, ele é direcionado para o nosso Instagram. Então, aqui, WINC Tattoo, vai ser mostrado mais a fundo posteriormente, mas ele está fazendo esse redirecionamento para link externo também.
Tendo em vista que a maior parte dos usuários tende a preferir dispositivos mobiles para fazer visualização de sites, pesquisas e tudo mais, nós adaptamos o nosso site, fizemos ele responsivo para o mobile também, para que ele possa atingir todos os públicos, né? Tanto quem vem pelo desktop, tanto quem vem pelo mobile, né? A gente não conseguiu mostrar a visualização lá no WordPress, porque aí ele aparece em desktop, então a gente está mostrando aqui pelo inspecionar até, peço desculpas, mas é a maneira que nós encontramos de conseguir mostrar o nosso site na versão responsiva, tá? Então o header aqui a gente começa com o mesmo padrão lá do desktop, ele começa transparente, a gente tem a logo aqui na esquerda, o que vai mudar mais é o menu na direita, que ele não aparece de forma aberta, como é no desktop, ele aparece no formato do que a gente chama de menu hambúrguer, né? Que são esses tracinhos um em cima do outro. Clicando nesse menu hambúrguer, abre uma barra lateral na esquerda com os links para as seções da página. O usuário pode fechar aqui e abrir quando ele quiser. A gente segue com o nosso banner principal, com as fotos que transicionam, com o mesmo texto e o call to action aqui do agendar, que também linka para o orçamento, tá? Aqui a gente tem o orçamento, a maior diferença é que os itens não aparecem um do lado do outro, eles aparecem um embaixo do outro, e esse padrão ele vai seguir por toda a nossa página no mobile, né? Para que a gente tenha melhor aproveitamento da tela. Então, aqui no portfólio, o que vai mudar um pouco nessa seção é, agora a gente não tem 3 itens por parte, né? A gente tem um item só. Então, o usuário ele consegue visualizar apenas uma imagem por vez, segue o mesmo esquema dele, conseguir alterar pelas flechas, pelas bullets, pela reprodução automática e deslizando. Se ele deslizar, ele também consegue visualizar. As tabs continuam aqui, clicando no Ricardo aparece e tudo mais. Aqui a gente tem as dúvidas frequentes, continua com o nosso menu sanfona, tá? Ele aparece, a diferença é que não tem o hover, né? Quando clica aqui ele fica rosa. Embaixo a gente tem as nossas bullets, que já aparecem uma abaixo da outra, né? Para a gente melhorar o aproveitamento da nossa página. Aqui a tabela média de precificação também aparece uma em cima da outra, para poder melhorar a nossa visualização na tela. Aqui, feedback dos clientes, a mesma coisa, tá? Conheça nosso estúdio, agora aparece as informações de contato primeiro, o nosso call to action aqui para agendar, e o Maps aparece na parte de baixo. Aqui o nosso footer segue o mesmo esquema, WINC, o menuzinho que vai abrir igual o header, e os ícones para contatos externos, né, do site. Aqui a gente tem o nosso chatbot, ele não vai aparecer como no desktop lá na direita como uma etiqueta, aqui no mobile, para não ocupar muito espaço dessa parte aqui na direita, ele aparece na esquerda, clicando nele, ele vai preencher toda a tela, tá? Os caminhos seguem iguais, a diferença é que agora ele preenche toda a tela no mobile. Aqui a gente continua tendo o botão que vai levar o Back to Top, que vai levar o usuário lá para cima, e a gente tem o WhatsApp que segue o mesmo comportamento do desktop, tá? Clicando, ele vai aparecer aqui o Olá, podemos ajudá-lo, e vai direcionar o usuário lá para o WhatsApp. Então, como foi dito no começo da nossa apresentação, eu estou aqui no e-mail que eu cadastrei lá no formulário, tá? Era FEPEAG no e-mail que eu cadastrei. Esse e-mail é uma confirmação das respostas que eu preenchi, tá? Dentro do formulário. Então, aqui ele aparece que veio da WINC, através do Marcelo Eloy, que é o e-mail do professor, mas vem através da WINC, que é do site do formulário onde a gente preencheu. Então, aqui aparece orçamento. Seu pedido de orçamento foi recebido. Nós, da WINC, agradecemos pela preferência ao nosso estúdio. Para darmos continuidade ao processo de orçamento, pedimos que agora aguarde o contato da nossa equipe por WhatsApp. Então, aqui eu tenho uma confirmação das respostas que eu coloquei. Então, o meu nome, Fernanda Klein, o meu celular, as observações, quero uma tatuagem de aranha no estilo Cyber Tattoo, que foi o que eu preenchi. A data que eu vou fazer, primeiro aparece o e-mail, mas o mês, perdão, então seria no mês 12, no dia 22 de 2023, e o e-mail que foi preenchido, né, que é o e-mail que eu estou recebendo. Agora eu vou mostrar para vocês
o e-mail que é enviado para o e-mail da WINC, que seria a confirmação das respostas do usuário para a gente do estúdio de tatuagem. Então, nós já passamos pelo formulário que o usuário vai receber, o cliente vai receber, com a confirmação das respostas que ele preencheu. Agora, a gente está aqui no e-mail da WINC para confirmar o e-mail que nós recebemos após o cadastro do cliente. Então, os tatuadores da WINC vão ter acesso a esse e-mail com as respostas. Então, ele está vindo aqui do domínio lá do WordPress, né? WINC e aqui WordPress e tudo mais. Aqui, pedido de orçamento recebido. Aqui no texto a gente tem orçamento recebido através do formulário do website, para que a gente possa se situar no que está acontecendo. Não se esqueça de contatar o cliente através do WhatsApp para dar continuidade ao processo de agendamento. Então, aqui uma espécie de lembrete para o tatuador ou para o responsável ali da WINC lembrar o que ele precisa fazer após receber esse formulário. Então, aqui a gente tem a confirmação das respostas, a mesma coisa que eu recebi no outro e-mail que eu preenchi. Então, nome Fernanda Klein, celular, aqui o número que eu preenchi, as observações. Quero uma tatuagem de aranha no estilo Cyber Tattoo, a data, o mês primeiro no mês 12, no dia 22 de 2023, e aqui o e-mail que foi cadastrado, que é o fpeagno@gmail.com. E aí agora o tatuador da WINC ele consegue pegar o celular do usuário que está aqui cadastrado e fazer o contato com ele pelo WhatsApp. Seja bem-vindo ao Instagram oficial da WINC, o estúdio de tatuagem dedicado à arte cyber. Aqui você vai mergulhar nas informações sobre nossos fundadores, desvendando os bastidores do nosso estúdio e descobrindo as últimas campanhas irresistíveis. Apresentamos insights exclusivos sobre a equipe por trás da WINC, destacando o nosso comprometimento com a arte da tatuagem cyber. Explore, interaja e mantenha-se atualizado sobre as últimas novidades e tendências nessa jornada única de expressão artística. Sinta a energia da WINC, onde a paixão pela tatuagem encontra o universo cyber.